Fala, torcida que canta e vibra, sejam muito bem-vindos ao meu canal Marcelo React Verdão. E hoje nós vamos matar a saudade do nosso Verdão, hein, gente? É isso aí, o pessoal aí da ESPN, os comentaristas vão comentar sobre a situação da provável escalação do Verdão para hoje, hein? Os prováveis desfalques, os que voltam se recuperaram do DM, né, gente? Então comenta aí o que você achou do pessoal que falou do Verdão. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para seus amigos, para os grupos de palmeirense. E não se esqueça de se inscrever no canal. Avante palestra! O Corinthians são milhares de temporadas. É verdade, né? Intermináveis. E cada semana é um episódio novo, Exatamente, vai lançando aos poucos. Rapaz, não tá fácil a vida no Corinthians também não. Da Zona Leste para a Zona Oeste de São Paulo, Eduardo Afonso. Chega agora com informações do Palmeiras. Tudo bom, Edu? Como é que você tá, Matheus? Tudo bem contigo? Grande abraço ao Jailson, a Mari, ao Fã de Esportes, um local que normalmente o Vinícius Nicoletti frequenta, a academia de futebol. O Palmeiras vai voltar amanhã a campo, 12 dias após a eliminação no Mundial de Clubes para o Chelsea, mas o que importa mesmo no Palmeiras, o que está trazendo a atenção do torcedor do Palmeiras é o mercado. Afinal de contas, ontem já chegou o 8º reforço da temporada e talvez o mais badalado, até porque veio da Premier League, do Nottingham Forest, custou caro demais aos cofres do Palmeiras, terceira maior contratação da história do Palmeiras. Ramon Sosa foi apresentado aqui na academia de futebol e já falou sobre o significado que para ele tem o Palmeiras, que para ele tem nesta chegada ao futebol brasileiro, a equipe que ele vai defender a partir de agora. A gente acompanha. La verdad que muy bien. Llegué bien yo acá porque sabiendo también lo que es y lo que significa Palmeiras. Es un club que pelea todo, que tiene 3-4 campeonatos al año, entonces la exigencia es muy grande y yo me tengo que preparar bien, enfocarme bien y hacer bien el trabajo acá. Yo voy a hacer todo lo posible para ayudarle también a ellos, al club y a la gente que trabaja acá para que podamos salir bien de acá y que podamos llevarle a Palmeiras donde se merece estar, que es un club que pelea siempre. Bem, o Sosa aguarda a regularização do nome dele no BID. Se sair até amanhã, ele pode até mesmo ser relacionado para o jogo contra o Mirassol no Allianz Parque, a volta do Palmeiras ao Brasileiro às 19 horas. Mas o mercado está quente também em outras frentes, né? Começando pela tentativa do Palmeiras em renovar com o Mike, lateral direito. Já tiveram uma conversa aqui na reapresentação sexta-feira passada. O Santos quer o jogador, o contrato dele termina agora no final do ano, então ele já está meio que liberado para assinar um pré-contrato, mas o Palmeiras está fazendo de tudo para esticar este contrato, permanecer com o Mike, ou na pior das hipóteses, esticando o contrato, alguém que pague uma multa grande para tirar o Mike aqui do Palmeiras. E o Richard Rios é aquele nome que está mais assim, digamos assim, nas manchetes, né? Porque ontem a Roma fez uma proposta oficial de 25 milhões de euros, mais 5 milhões por bonificação no decorrer do contrato. E o Palmeiras recusou a proposta. Mas espera aí, a proposta, o Palmeiras não venderia por 30 milhões de euros? Não era isso que o Palmeiras queria? Não está dando isso? Sim, está dando isso, só que com metas. Se ele não atingir as metas, o Palmeiras só fica com os 25 milhões. Então o Palmeiras respondeu a Roma, pague os 30 milhões e a partir daí a gente começa a conversar se vai ter bonificação e metas para frente. Para receber, para rescindir com o Palmeiras quer, pelo Richard Rios, 30 milhões de euros e não essa combinação de 25 mais 5 por metas. Time vai ter os jogadores Piquerez à disposição, juntamente com o Gustavo Gomes, mas não vai ter o Giai, o Murilo e o Paulinho na volta ao Brasileiro amanhã, 19 horas, no Allianz Parque. Matheus. Onde está o Zé Paz, que vai falar se queria o Pedro no Vasco ou não. Boa noite, Zé. O Verdão está pronto para voltar a campo aqui no Brasil, voltou da Copa do Mundo de Clubes e agora está pronto? Fala, Má, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Que polêmica essa aí do Pedro. Daqui a pouco eu dou minha opinião. Antes, o Ricardo Braga vai mostrar para vocês a situação aqui. Eu tô no Allianz Parque, amanhã tem jogo importante por aqui. O Palmeiras pega o Mirassol nesse retorno aí do Palmeiras aqui ao futebol brasileiro. Pega o Mirassol às 19 horas, jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O pessoal saindo aqui do Allianz Parque agora, fizeram o tour. Em breve, trarei uma matéria especial para vocês exatamente aqui do tour do Allianz Parque, mostrando os bastidores aqui da Casa Alviverde. Mas falando um pouquinho sobre esse time, né, que vai pegar amanhã o Mirassol exatamente aqui onde
onde eu estou neste exato momento. O técnico Abel Ferreira encerrou hoje pela manhã a preparação para essa partida e com duas novidades, né? O Piquerez recuperado aí de um procedimento cirúrgico dentário, está recuperado, tem treinado normalmente, deve ficar à disposição então do professor português para essa partida, assim como o Maurício recuperado de um procedimento no ombro. Os dois vêm treinando normalmente na academia de futebol, que fica aqui bem pertinho do Allianz Parque, na Barra Funda. Os dois devem ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para este jogo de amanhã. Quem não deve ficar à disposição, Giai, sofreu uma entorse no joelho durante a disputa do Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Até fez parte do trabalho hoje no gramado lá na academia de futebol, mas não deve jogar essa partida. Quem está fora com certeza é o Murilo, com um problema muscular, problema este que ele também acabou tendo lá no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Vocês falavam aí de Pedro em vários times, no Vasco é banco do Verratti, esquece. Não tem jeito, tá bom, Marina? Eu devolvo para vocês aí. Daqui a pouquinho eu retorno para a gente falar de mercado da bola. Palmeiras movimentando o mercado da bola com uma possível saída de um titularíssimo desse time do técnico Abel Ferreira. Isso é assunto para daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco eu volto, tá, Má? Devolvo para vocês aí. Tá bom, Zé, muito obrigada, viu? Adorei a opinião. Claro, falou com o coração. Como ele sabe que o Pedro não vai, abraçar o Verratti. Gente, e as informações que o Zé trouxe sobre esse time do Palmeiras aí? Cara, Silvia, não foram problemas diferentes no Mundial para o jogo contra o Mirassol. Né? Tem um problema lá no seu sistema defensivo, não tem Giai, não tem Murilo e tem que dar uma resposta ao seu torcedor nesse reencontro. Palmeiras, ele momentaneamente saiu fora da zona de classificação, porque não jogou a partida do final, a rodada do final de semana, inclusive já tinha um jogo a menos. São 2 jogos a menos e dá para bater líder, né? se conquistar esses pontos. Então é o momento de colocar o trem novamente no trilho. Mundial passou, vamos continuar, estamos na briga, para retomar essa liderança do campeonato e fazer uma vitória contra o adversário, que apesar não é uma das equipes tradicionais do Campeonato Brasileiro, na Série A, é debutante, inclusive, na Série A, o Mirassol, mas faz uma campanha muito boa. O Mirassol está à frente do Corinthians. Então, não é um jogo dos mais fáceis, não, mas o Palmeiras é favorito para amanhã, mesmo com as ausências do Murilo, do Giai, do Murilo, os problemas do sistema defensivo. E esse retorno do Piquerez aí, Silver? Importantíssimo, né? Que não jogou no último jogo. Falta, claro. O Palmeiras jogou a decisão lá do Mundial, de quartas de final, com a linha defensiva quase toda a reserva, isso fez muita diferença. Eu fiz a conta errada aqui, o Palmeiras jogando esse jogo atrasado, ele não bate líder, mas ele sobe na tabela, ele entra no G4, como disse o Garrafa. Eu entendo que o Abel vai ter que reformular de novo o time. Ele já sabia que o Estevão ia embora como foi, mas ele perde o Paulinho por mais uma temporada, quer dizer, chegou, quase que não jogou, ajudou um pouquinho lá no Mundial, foi bem no que deu, né, para ele jogar. O Abel vai ter que encontrar novas soluções, chega esse atacante uruguaio também para reforçar o time. Sousa? E você montar ele vai ter que dar um pouquinho de tempo ao Abel. O Abel já tirou vários coelhos da cartola, o Abel já refez esse time algumas vezes, potencializou jogadores que estavam meio que em baixa, trabalho para o treinador. Mas uma coisa é você refazer um time de uma temporada para outra e você refazer um time perdendo as principais peças no meio da temporada. Sim. Tendo uma competitividade forte. Então, o desafio do Abel não é dos pequenos, não, nessa quase segunda metade aí do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, para mim mesmo, com essa incerteza do que virá no segundo semestre, é favorito a título do Campeonato Brasileiro, é favorito nas competições, junto com o Flamengo. O Cruzeiro está surpreendendo positivamente, também acho que entra nessa briga. Então, por mais que o Palmeiras não esteja na ponta dos cascos, consertando o avião da titia Leila em pleno voo, o Palmeiras tem potencial sim para brigar lá em cima por tudo. Aqui, né, Zé? Volta pra cá, você que tá aí no Allianz Parque. Um dos grandes destaques do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes foi o Richard Rios. Bom desempenho dele, parece ter despertado aí clubes do exterior, né? O interesse, é isso, Zé? Conta pra gente.
É exatamente isso, Marina, exatamente isso. Inclusive, os amigos lá do GE. Globo deram a informação de que a Roma fez uma proposta oficial para contratar o Richard Rios, 25 milhões de euros fixos, pouco mais aí de 160 milhões de reais e mais 5 milhões de euros variáveis, bônus aí, a depender das metas, se o Richard Rios atingir metas pré-estabelecidas no contrato. O Palmeiras não quer esse tipo de negócio, segundo a minha apuração e também dos amigos lá do GE. O Palmeiras ele quer 30 milhões de euros fixos, na mão, não 25 mais 5. Inclusive vem a informação agora também de que o Benfica de Portugal fez uma proposta semelhante a essa da Roma, informação que vem lá da Europa. O Palmeiras tem contrato com o Richard Rios até o final de 2028, uma multa rescisória de 100 milhões de euros, algo em torno aí dos 650 milhões de reais, claro, uma multa que ninguém vai pagar para contratar o Richard Rios nesse momento da carreira dele, 25 anos, jogador colombiano, que atua pela seleção da Colômbia. O Palmeiras entende que 30 milhões de euros fixos, repito, é um valor ok, é isso que o Palmeiras quer para liberar esse jogador que é titular absoluto desse time do técnico Abel Ferreira. Os direitos do Richard são muito divididos, né? 70% para o Palmeiras, o Guarani também tem 14%, o Flamengo tem 6% e o próprio Richard tem 10%. É um jogador que deve deixar o Palmeiras, está se encaminhando para deixar o Palmeiras ainda nessa temporada de 2025, foi muito bem lá no Mundial, despertou interesse, por exemplo, do Porto, que jogou contra o Palmeiras, Inter de Milão, vice-campeã da Europa. Enfim, um jogador que pode deixar o Palmeiras ainda em 2025. Devolvo para vocês aí, viu, Marina? Beijo grande para todo mundo. Até amanhã.